Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast da ACIF, o podcast que fala sobre associativismo e os núcleos que movimentam a nossa cidade. Hoje a gente está aqui com um pessoal muito bacana que vai falar pra gente sobre sustentabilidade e conhecimento técnico na área. A gente está com o Nucaf, com o Jones e com a Lívia. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, tudo bem? E eu também tô com o meu companheiro, Paulo Bogler. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, Emily. Estamos aqui para mais uma tarde de bate-papo muito agradável. Hoje, um tema essencial para empreendedores, para a sociedade, né? E lembrando sempre que esse espaço de debate de ideias, de divulgação de projetos, faz parte de um trabalho da ACIF de valorizar aquilo que ela considera ser a base do associativismo, né? Que são exatamente os núcleos da ACIF. Isso mesmo. Então, para começar o nosso bate-papo hoje, eu quero perguntar para vocês, né, o que é o Nucaf? Onde se escondem, o que comem, o que fazem, né? Porque é o que todo mundo quer saber. O que é esse núcleo que trabalha, né, com as questões ambientais dentro das empresas e também toda a questão de legislação e tudo mais. O que vocês fazem realmente? Boa tarde. Eu sou a vice-coordenadora do núcleo. O Jones é o coordenador. Eu acho que eu vou até deixar para você responder, né, o que é, Jones. Pode falar. Você vai me ajudando aí, né? Bom, novamente, boa tarde, obrigado pelo espaço, né? A gente fica muito feliz em participar e trazer, né, as informações e os conhecimentos, a história um pouco aqui no Nucaf e dos integrantes, né, dos nucleados aqui. Então, é o núcleo de empresas de consultorias ambientais de Foz do Iguaçu, né? São empresas que trabalham hoje viabilizando empresas de pequeno, médio e grande porte, né? Aquelas empresas que precisam regularizar a sua parte ambiental, né? Então, todo esse trabalho, os integrantes do Nucaf, né, estão aí preparados para atender, né? Então, o Nucaf ele foi criado justamente para que esses profissionais, né, tenham assim, harmonia, na questão de profissionalismo, né, de conhecimento e também de luta quando precisa de uma alteração de lei, né, a mostrar para o órgão, né, para o órgão público o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado, modificado, né, para que viabilize, para que facilite a vida do empreendedor, né, de forma sustentável, é claro. Muito bem, a gente está num papo com o pessoal das engenharias, né? Exato. Então, vou perguntar aqui, nós temos o Jones, que é engenheiro de segurança, e a Lívia, que é engenheira ambiental. Além dessas duas áreas, que outros profissionais podem participar e participam do Nucaf? Então, nossos membros, a gente tem, em sua grande maioria, engenheiros ambientais, que o Jones também, além de ser engenheiro de segurança, ele também é engenheiro ambiental. A gente tem a Gisele, que também é engenheira ambiental, mas a gente já teve biólogos, né, Jones? Engenharia de agronomias, essa área correlata de exatas, elas são próximas, né? Então, muitas pessoas já se aproximam pensando nisso, mas não é toda a área de exatas que tem atribuição para exercer ou defender essa área ambiental, né? Porque não é porque é de exatas, por exemplo, o engenheiro civil, ele de repente teve uma, duas matérias mais da nossa parte, né, Jones? Então, exatamente. assim, é muito específico, é mais especializado mesmo, porque é muito técnico, né? A gente fala isso muito nas nossas reuniões. Nós somos um grupo de pessoas que a gente segue a legislação, mas somos técnicos de chão de fábrica. Somos a ponte entre o poder público, o empresário, para viabilizar isso, igual o Jones falou, né? Para a gente viabilizar, porque nem todo mundo, toda empresa precisa de todos documento igual. Tudo é muito específico, né? Uma vai precisar de uma licença simplificada, a outra de uma licença completa, um plano de gerenciamento de resíduos, se é da área de saúde. Então, assim, a gente pega a situação da empresa quando eles nos procuram e a gente faz o que a gente chama de diagnóstico. O que você precisa de documentação ambiental? E é aí que a gente vai atender. E aí a gente procura atender a todos. A gente atende das mais diversas empresas, né? E
realmente pequeno, médio, umas enormes, que a gente, quando procura, a gente fecha e fala, nossa, não, vou atender aquela empresa, assim, né, de encher os olhos, porque realmente é bem legal, e são áreas, atividades completamente diferentes, muitas da área industrial, de coisas que a gente nem sabe e vai conhecer, e é bem legal isso. Mas o direcionamento ambiental é muito específico para cada um. Então, não a gente tem que ter essa noção. Não é igual para todo mundo. Ah, não, eu sei fazer isso, eu vou fazer só isso. Não. Você tem que saber e estudar muito além. As normas, as legislações, elas mudam muito. A gente, esse ano mesmo, teve uma mudança muito significativa estadual, que até hoje a gente está aprendendo a matéria e pegando mais ou menos, né? Porque foram 60 e poucos normativas que saíram, né? Só de normativas 66. 66. Fora portarias, leis, decretos. Neste ano, de abril até setembro. Então significa que tava precisando de algumas mudanças, né? Sempre tá precisando, né, gente? Porque, assim, as coisas mudam muito. É tudo muito dinâmico. E, assim, tanto o Estado quanto em nível federal ou em nível estadual, eles pegam, é igual acidente aéreo, precisa infelizmente acontecer um acidente para você descobrir aonde está a falha e evitar que aquilo aconteça novamente. Então as legislações ambientais, elas são pautadas nisso. Deu alguma coisa bem ruim no lugar, eles vão reanalisar o que está vigente e vão melhorar aquilo. Quando melhora no âmbito federal, o Estado tem que atender, o município tem que atender. Então, todo mundo vai mudando. A gente tem que estar estudando isso constantemente, porque não é estático. Cada hora que você pensa, não, agora eu já sei tudo, agora eu vou fazer, não. Aí vem e muda de novo, pega tudo outra vez, entendeu? É um trabalho árduo, deixar as empresas regulamentadas e tudo certinho, né? Mas é uma delícia. Muito bom, muito bom. Desculpa te interromper, favor, Paulo. siga. E, por exemplo, vamos supor, vocês atendem desde pequena, média e grande, que nem o Jones falou, né? E caso a pessoa não se atente, ela pode sofrer algum tipo de penalidade por não estar de acordo com as regulamentações ambientais? Sim, existe, né, a fiscalização, né, da própria prefeitura, ou às vezes até do IAT ou do IBAMA, né, do órgão federal, né? Então são as 3 esferas que, dependendo da empresa, a atividade dela, se ela não estiver regulamentada, primeiramente ela é notificada e, posteriormente, havendo a continuidade da atividade sem a devida licença ou um protocolo, uma solicitação, essa empresa ela está ali próxima de levar uma infração, né? E as infrações ambientais, a gente vê que elas são muito pesadas, né? Aí tem rescindência, tem todo esse... então é importante. Não só em termos econômicos, né, de multas, etc., mas também tem um impacto para a imagem do empreendimento, da empresa, da organização. Dependendo da atividade, né? Um exemplo aqui de transportadoras, que nós temos muito na nossa cidade, né? Até pela localização estratégica. Algumas transportadoras, elas precisam de uma certificação, de um ISO, né? Para atender certos clientes, né, de grande porte. Então, se houver um tipo de infração, né, na questão ambiental, isso tudo conta numa auditoria. Então, lá na frente, ela vai perder créditos, pode perder até aquele fornecedor, aquele prestador de serviços, né, por conta de uma infração ambiental. Então, isso, além da imagem, também economicamente lá posterior na sua prestação de serviço, né? Vamos falar da parte positiva. Em que situações vocês, profissionais, conseguem oferecer soluções necessárias para esse empreendedor? Resolver a sua vida, né, para que ele só se preocupe com aquilo que é a destinação, ou seja, cuidar do seu negócio, do seu produto, fazer a engrenagem funcionar. Essa facilitação que vocês oferecem para essa empresa, eu gostaria que vocês explorassem e explicassem um pouco mais. Eu vejo isso, assim, que é uma coisa que a gente vê todos os dias atendendo os clientes. Primeira coisa, tem planejamento. Não é uma coisa, não é um documento ou alguns documentos que eu estou tirando, assim, realmente da minha cabeça, não sou eu, é a lei. Então, quando eu entro em contato com o cliente previamente para oferecer para ele a renovação ou alertá-lo, a sua licença ambiental tá para vencer e a gente tem um prazo, vamos atualizar, e ele não, vamos deixar tudo em ordem, a gente vê que isso é uma solução positiva, porque realmente a pessoa não quer ser notificada, não quer ser multada. E muitas das vezes, porque isso também pode acontecer, ele é autuado de forma errônea. Então, quando às vezes ele é notificado, a primeira coisa que aí ele lembra da gente com carinho. Você vai me salvar, você vai... Aí a gente me manda a sua notificação, sua autuação, que eu vou estudar. E já teve vários casos
que nossas empresas fomos lá e vimos que realmente estava errado, eles exigindo alguma documentação que tinha, mas não encontrou no sistema, não sei porquê, e aí você vai, ajuda, aí você entra com defesa, e aí a pessoa fica grata, porque, nossa, você me livrou de uma multa alta, né? Então, assim, isso também é satisfatório, porque acontece. Sim, acontece. e prazos, né? Um procedimento técnico bem organizado, bem arquitetado, vai transcorrer, né? Sem muitas ressalvas, vai e volta de documento, né? Menor o risco de você atrasar uma entrega, uma inauguração, o início de um negócio. Jones, fala, por exemplo, dessa questão de alvará de funcionamento. Conta para eles como é que funciona. Complementando o que a Lívia estava falando, né? É quando a empresa, que a gente chega lá para oferecer uma atualização de uma licença, né? De um plano, é quando a empresa ela recebe aquilo com bons olhos, ela vê lá na frente o resultado. Porque transcorreu um processo de forma rápida, né, transparente e sem muitos problemas, né? Então, depois, quando tem a renovação e essa pessoa, às vezes, ela estava dependendo de uma renovação de um alvará de funcionamento, né? Mas ela se preparou, recebeu as nossas informações, né? E executou tudo que a gente pediu ali, naquelas condicionantes. Lá na frente, ela vê, saiu a licença, saiu a renovação, meu alvará de funcionamento saiu rapidinho. Sem dor de cabeça. Sem dor de isso cabeça. era até Legal. uma das Entendeu? perguntas que eu ia fazer. Isso. Então, a pessoa, quando você presta a consultoria, identifica o problema dela, se ela segue o passo a passo certinho, é bem mais rápido para sair a licença. Com certeza, né? E as empresas, elas estão vinculadas. O alvará de funcionamento delas está diretamente vinculado à parte ambiental. Foi uma forma dos órgãos fiscalizadores obrigarem as pessoas a se preocupar com isso. Porque antigamente a gente vê isso em decretos, em resoluções, em portarias, né? Você tem que fazer isso aqui uma vez. Tá, uma vez eu faço. Fui lá, agora eu não quero fazer nunca mais. Se ninguém me obrigar, a maioria das pessoas, o brasileiro, inclusive, ele é assim. Deixa Se ele tudo não pra for última provocado, hora. ele deixa pra lá. E ele até prefere não fazer. Não vou renovar isso. Quem tá me obrigando? Eu já tenho meu alvará. Entendeu? Sim. Então agora eles vincularam. Se você não tiver renovações e tudo em dia, você não consegue renovar sua licença sanitária. E ele é seu uma alvará. vez ao ano que é feito? Depende. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando ele é necessário para a empresa, ele é anual. Uhum. Agora, a licença ambiental simplificada, ela já tem uma validade maior. A licença completa, então, depende do documento. As vigências do documento, elas vêm, quando eles saem, já vem a validade dele. Uhum. E aí, o empresário, muitas vezes, também não quer cuidar disso. Então, ele passa para a gente, para as nossas consultorias, da gente cuidar das datas de vencimento dele. Porque muitas vezes, se eu deixar por conta dele ou do contador, ele vai esquecer e vai passar e vai vencer, e aí vai piorar muito a situação. Então, assim, a gente também tem esse controle de olhar para os empresários e para as empresas dele como se fossem nossos filhos mesmo. A gente cuida de tudo, de toda a parte. Então, é sem dor de cabeça, desde que ele queira manter tudo correto. Então dá para dizer que empreendedorismo e esse assessoramento técnico da parte ambiental se encontram o ano inteiro. Faz parte da vida um do outro, não é uma coisa episódica ou eventual que vocês participam aí desse trabalho, desse assessoramento, né? Exatamente. Até quando a gente, igual a Lívia falou, quando a gente presta uma assessoria para uma empresa, mensalmente, né? Acredito que a maioria dos profissionais fazem isso, relembram o cliente, né? Vai vencer final do ano, você está fazendo a gestão correta, você está pegando os comprovantes de destinação daqueles resíduos, né? Ou você está fazendo aquele monitoramento que está lá previsto na condicionante. Se ali uma vez por mês, cada 2 meses, você fizer esse monitoramento e o cliente estiver fazendo, lá no final, para ele renovar, vai ser bem rápido, vai ser prático, né? Não vai dar dor de cabeça, não vai ficar, igual falou, para a última hora, né? Você chega no final do ano, você já tem a documentação, porque você já tem um histórico de controle, de monitoramento. Então, isso facilita para a empresa. Para eles e para a gente, e porque para a gente também é um né? grande presente quando o cliente arquiva tudo, guarda tudo. Por quê? Porque quando chega na hora de renovar, a gente vai pedir para ele esses comprovantes ou tudo que ele... Às vezes, adequações físicas, que na licença sai, fala, a gente liberou essa licença, mas você tem que fazer essa adequação física, construir alguma coisa de alvenaria, alguma coisa que vai dar um outro custo para ele. Mas a gente sabe que isso vai ser cobrado na próxima, porque está lá no relatório. Se a gente deixa para lá, vai chegar um pouco antes de vencer, a gente fala, e aquela estrutura física que você fez? Eu não.
E aí, como que você vai resolver isso da noite pro dia? Então, é bom para eles e é bom pra gente, porque também a dor de cabeça não é só deles. A nossa preocupação é depois, eu não posso apresentar uma coisa faltando pedaço. Porque o órgão público não vai só em cima da empresa, eles vêm em cima da gente também, porque a responsabilidade técnica é nossa. Então, a gente tem que cuidar do conjunto da obra, para tudo dar certo e sair bem feito. Você usou um termo, a gente ouve muito, o empresário, o empreendedor, quando ele pensa nessa parte da legislação ambiental, é uma dor de cabeça, né? O que existe de verdade, de entraves reais? Por exemplo, aquilo que o poder público ele exige que seja atendido do ponto de vista técnico da legislação, ele tem pessoal, equipe, técnicos qualificados em número adequado para dar a fluidez necessária para dizer, olha, isso não é uma dor de cabeça para você que está buscando esse serviço? Ou é realmente uma dor de cabeça, Jones? Na verdade, tem em relação ao poder público, assim, a gente vê que tem uma falta de efetivo, né? Então, é enorme. É enorme. Falta de efetivo, problemas estruturais, né, internos, pessoal, enfim, tudo isso que prejudica, né? Prejudica essa obtenção dessas licenças, desses alvarás, que causa dor de cabeça do empreendedor, vamos dizer assim, né? Então, tudo volta no que a gente estava falando. Se o empreendedor está decidido a seguir as normativas, as condicionantes e ter um assessoramento ambiental, no final ele vai ter um resultado, ele não vai ter essa dor de cabeça. Porque daí os consultores vão estar cuidando dessa parte, entrando com um documento antes do vencimento, que já situações assim, legislação, se você entra com um documento tantos dias antes de vencer, por mais que vença, por mais que a prefeitura feche, por mais que o órgão não te atenda, você tem um respaldo legal. Você tem um protocolo na mão para falar, o prazo está a seu favor. Eu protocolei, agora a análise já é contigo, não é comigo, né? Um exemplo, assim, uma licença ambiental simplificada ou uma trifásica, você tem que entrar com um protocolo de renovação 120 dias antes do vencimento. Ou seja, com 180 dias, 200 dias, você já tem que estar com a documentação em trâmite, em elaboração, ou com um profissional contratado, para você protocolar antes dos 120 dias, e depois disso, é o consultor que vai cuidar do processo. Você não vai esquentar a cabeça mais. Certo. Você está tranquilo que a tua empresa está assegurada através de um protocolo. E o consultor vai cuidar do restante. Se o analista saiu de férias, ficou doente, trocaram de cidade, mudou a gestão, o processo ficou parado, tem uma lei que te ampara para isso. Então, essa dor de cabeça ele não vai ter desde que E, Jones, hoje em dia, os empresários, eles têm mais consciência de que eles precisam estar atentos a esses prazos e que eles precisam, né, estar fazendo a contratação mesmo desses profissionais para não depender tudo da prefeitura e não deixar para a última hora. Essa consciência está se criando aqui na cidade? Olha, eu vejo que tem mudado, né, Lívia? Tem mudado bastante, principalmente aquelas empresas assim, vamos dizer, mais tradicionais, né, ou aquela família que tinha uma empresa e foi pulverizando outras empresas, já sabem o que tem que fazer, né? Claro, igual a gente falou, a gente atende lá a mercearia lá da vila, né? E o grande empresário, né? Então, aquele lá da vila, aí é uma obrigação nossa, como profissional, de chegar lá e apresentar, de acordo com a lei, é assim, é assado, todo ano você vai ter que fazer este documento, a cada 4 anos é esse documento, né? Você tem que cuidar disso, daquilo. Então, uma obrigação nossa de passar essa informação, mas a gente vê que hoje, principalmente na nossa cidade, que é voltada muito para o turismo sustentável, né? Rodeado de rios, lagos e florestas, nós temos já uma consciência um pouquinho mais formada, mais consolidada por parte dos empresários. Não todos, mas... mas sabe o que é uma coisa que também ficou interessante? Se a empresa que precisa de um financiamento bancário, ela não consegue um empréstimo bancário se ela não tiver com a questão ambiental dela em dia. Exatamente. Entendeu? Nem que seja uma dispensa de licença ambiental. Dispensa de licença ambiental é um documento que te fala que você não precisa de uma licença. Mas ele é um outro tipo de documento. Não é só eu falar, eu, Lívia, Jones, não, essa empresa não precisa. Não, ela tem que ter um documento que chama dispensa. O banco não aceita só falar assim, não, pelo decreto tal ele está dispensado. Não, ele exige para ceder o empréstimo. Porque é uma questão de confiança. Eu vou emprestar um dinheiro para essa pessoa que ela não tem esse olhar
para a área ambiental, virou realmente uma persona não grata. Não, você não quer fazer, beleza, mas eu também não vou te emprestar. Sim. Entendeu? Então, até nisso é importante. A gente percebe várias pessoas que procuram a gente só quando precisam de empréstimo. Ô, Jones, falando um pouco da história do NUCAF, vocês já estão aí há mais de 5 anos na estrada, né? Exatamente. E em 2023, ou seja, há 2 anos, vocês deram uma guinada e fizeram um realinhamento na rota de voo. E qual foi o objetivo dessa adequação? Exatamente. Em 2023, nós tivemos um alinhamento, né, entre os consultores, entre os nucleados, né, do NUCAF, para a gente realmente definir um trajeto, né, onde que a gente queria que o NUCAF estivesse, né, ou naquele momento, daqui 1 ano, daqui 2 anos, né. Então a gente começou a trabalhar nessa linha, né, com todos os participantes ali, e hoje a gente está, vamos dizer assim, colhendo esses frutos, né, um alinhamento mais assim voltado ao quê? A nossa classe, ela sofreu em alguns momentos, principalmente depois da pandemia, com algumas alterações de decretos de leis, né, que isso veio atingir a situação da parte ambiental, a aplicação das leis interferiu, né, na nossa rotina. Então, a gente pensou, acho que a gente tem que trabalhar uma forma de participar de políticas públicas, né, de alterações, de legislações, sugestões. Acho que é para isso também que o NUCAF deve servir, além, né, de estar aqui disponível para os empresários, para os empreendedores, né, para dar assessoria ambiental, mas também de fazer essa participação, esse meio de campo entre poder público e empresário, atuando na parte de legislação, né, para que ela seja justa, né, e também prática, né, não que fique ali dando morosidade no processo, né, ou que a legislação, igual a gente encontra hoje, que a Lívia vai comentar também, algumas falhas na própria lei municipal, né, que não condizem com a estadual ou com a federal. Então, esse realinhamento do NUCAF foi na intenção de criar grupos internos e participações em conselhos como Concidade, que hoje temos aqui na CIF, né, as reuniões de Concidade, que é um conselho muito importante para a cidade, que define leis, que define alterações, né, para o município, né, para o coletivo. Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o COMAF, onde passa quase 90% dos processos de grande porte ou de grande interferência na área ambiental, passa pelo COMAF. Então, nós temos o NUCAF atuando lá também, né? GT, grupos técnicos, né, que a Lívia também participa. Hoje a gente está colhendo o que a gente colocou em pauta em 2023. O que acontece? A gente sempre viu isso, principalmente aqui em Foz, porque nós somos empresas que a gente atende outras cidades. A gente não fica só em Foz, a gente atende outras cidades no Paraná, no Brasil inteiro, inclusive, a gente atende em outros estados. Então, a gente via a legislação de Foz muito ultrapassada. E a gente sempre quis e sempre pediu, por favor, gente, nos ouça. O decreto está defasado, ele está cheio de falhas, mas ninguém nunca consultou a parte técnica, né? Um engenheiro para falar, gente, como que é o dia a dia, a rotina, né? Então, eles lançavam, às vezes, um decreto, foram vários, que tinham falhas. E a gente falava, tá, melhorou um pouquinho, mas olha, isso aqui ainda tá bem ruim. Então, a gente pedia, abre porta, gente, pra gente, vamos ouvir. E a gente nunca encontrou essa abertura. Então, depois de 2023, quando a gente se reestruturou e a gente se posicionou em relação a essa... Gente, a gente quer realmente interferir, porque a gente acha que a gente tem muita contribuição para dar. Esse ano, pela primeira vez, a gente teve essa abertura. Então, foi do COMAF, primordialmente, né, que a gente participa do COMAF, tanto o Jones quanto eu, e a Gis também, e a gente sempre falando. Então tá. Então, criou-se um GT, um grupo de trabalho, que eu até estava hoje mais cedo numa reunião do GT. Para quê? Para a gente ver a legislação vigente e a gente conseguir alterações em cima dela. Então, a gente está revisando as leis ambientais de Foz do Iguaçu, todas que estão vigentes em Foz, e a gente vai apresentar uma minuta com todas as sugestões para que ela fique mais prática. Não é que a gente vai atropelar. Não, vamos deixar só para passar batido. Não, para que a coisa funcione de acordo, inclusive para atender as portarias federais e as resoluções estaduais, porque o decreto municipal de Foz, ele é considerado ultrapassado. Então, a gente está fazendo um movimento em direção a isso.
da gente atualizar, modernizar, mas que seja para atender a legislação geral mesmo. Esse trabalho envolve toda a legislação ambiental de Foz do Iguaçu? Toda a legislação. Então, a gente está falando... Hoje, inclusive, a gente falou da 192 e da 342, que são legislações que a gente tem aqui, e a gente está revisando, de ponta a ponta. Lendo ela, o grupo se uniu para isso. Só técnicos. Então, a gente senta, lê e fala, isso aqui não está dando certo. Por que não está dando certo em Foz? Isso aqui não se aplica, isso aqui tá mal escrito. E isso é muito legal, né? Porque a união faz a força. Agora que vocês estão sendo ouvidos, né? Que mais técnicos e mais pessoas que trabalham na questão ambiental se unam a vocês. Porque é uma coisa que não vai melhorar só para um, vai melhorar para todo mundo. Exatamente. E para a cidade inteira, na verdade. Não só para né? quem trabalha com isso, mas os empresários, inclusive, serão afetados diretamente. Até mesmo para cair essa questão de que nós somos... lá vem o chato do documento, né? Ou seja, o poder público está obtendo um assessoramento, um trabalho técnico gratuito, voluntário, Exatamente. Isso. e que muitas vezes, né, dependendo do gestor, ele fecha a porta ao invés de aproveitar esse conhecimento técnico, né? Até porque são vocês que estão no dia a dia e sabem onde essa legislação, na prática, ela É aplicada. ela é Funcional incoerente, mesmo, funcional, né? isso. Ou até onde ela se choca com outra legislação estadual ou federal, né? Então, nada mais do que justo ouvir quem no dia a dia está atuando com essa Mas, norma, Paulo, foi né? tão interessante esse movimento e essa nossa... que a gente ficava lá, gente, né? Por favor, que até a questão do poder público mesmo, tem pessoas de dentro do poder público, analistas da área ambiental, que estão participando com a gente, porque eles viam as falhas, mas não conseguiam fazer alteração, porque é a pessoa que está lá, o técnico, né? Que está lá, ele não é o gestor da pasta, ele não é o secretário, ele não é o diretor, né? Ele é Certo. quem está lá já há tempo e via as falhas, mas não conseguia mudar. Então, a gente realmente conseguiu fazer um grupo que a gente tem técnicos do poder público e da sociedade civil interferindo diretamente, e vai dar muito certo. Legal. Qual é a periodicidade desses encontros, desses estudos? Quando o grupão se reúne assim, vocês têm um prazo para concluir essa minuta de sugestões? Como são as legislações são complexas, né? A gente se reúne quinzenalmente, de acordo com disponibilidade, né? Assim, às vezes não dá 15, dá 14, dá 12 ou dá 17. A gente fica aí nesse prazo. A gente até queria falar, nossa, em março de 2026 a gente vai entregar. Não é assim, entendeu? Porque tudo depende. E a gente tem discussões calorosas lá, porque pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. Mas a gente consegue dialogar de uma forma que a gente chega num acordo e a gente... porque existe a lei federal, a estadual, e existe o que é possível se fazer em Foz. Que isso também é outro olhar que a gente cansa de bater nessa tecla. Não adianta eu exigir que a lei, o decreto municipal, direcione, por exemplo, um descarte de uma esponja para um lugar tal que Foz não me dá esse respaldo. Então, o que adianta eu exigir isso do empresário, sendo que ele vai ter que pagar para tirar isso daqui porque a solução não está aqui? A gente tem que também ter esse olhar do que é possível a gente fazer aqui. A gente teve visitas no aterro municipal no início desse mês de outubro para ver a situação do aterro. E eu, cada vez que eu vou lá, eu saio de lá em depressão, mas dessa vez eu saía derrotada, né? Porque o nosso aterro municipal... Em 2023, que eu tinha ido lá, 62% do resíduo que estava descartado lá, ele estava incorreto. Dessa última vez, agora em outubro que eu fui, já está em 80% de descarte incorreto. Quando foi essa última vez? No início de outubro. Início de outubro. Então, assim, isso deixa a gente muito triste. Por quê? Porque as coisas não estão andando do jeito que deveriam. Então, o que a gente tem que fazer para que elas andem do jeito que devem, do jeito correto? É isso, entendeu? E aí não adianta eu querer que aplique-se aqui alguma coisa que é igual a São Paulo, sendo que aqui eu não tenho esse recurso. A gente tem que olhar também para isso. Não é somente para a lei, mas o que é possível. E se não é possível, por que não é possível? E o que a gente pode fazer para ser possível? Entende? É tudo. É um conjunto mesmo. A gente olha para o todo. 360 graus. Vocês estão olhando para soluções também para o aterro? Sem querer adiantar ainda o trabalho de vocês, mas há essa preocupação de como esse movimento de
não digo só de fora, mas que também de fora possa influenciar aí as políticas públicas para a gente ter uma solução sobre o aterro? Mitigação de impacto, né? A gente, inclusive, hoje falou sobre isso no GT. Como que a gente vai fazer para que o descarte seja feito mais corretamente? Só que se envolvem coisas mais delicadas, né? Como educação ambiental, como um todo. E vocês fizeram, né, ano passado, um workshop de gestão de resíduos, né? Como que funciona, assim? Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Não tá inteirada. E eu tenho que fazer o descarte desse resíduo corretamente. A pessoa não abriu a empresa e acha que é só abrir a empresa. Gente, eu não vou nem falar de empresa. Não vou nem falar de empresa. Eu vou falar do cidadão comum. Eu não preciso ter uma empresa, ser de uma empresa para fazer o descarte correto. Eu não preciso que a lei me obrigue. Porque eu acho que isso é o básico, é o mínimo do ser humano, é fazer a separação e descarte correto. Isso é o mínimo. Se você não faz, né, isso, aí sim, voltamos à idade da pedra, entendeu? Porque hoje todo mundo reclama, o plástico, isso. E muita gente não cuida do lixo dentro de casa. Exato. Então, assim, eu falo que essa hipocrisia ambiental, ela me irrita muito. Porque a maioria das pessoas que eu fico vendo que fazem e levantam essa bandeira, elas não fazem o básico. Então, assim, você está falando o quê? Por que você não está fazendo? Aí a culpa é do prefeito, a culpa é do sei lá de quem, do Papa, não sei, mas minha nunca é. Então, assim, o que a gente tem que fazer para que isso ande direcionado e reduza a mitigação, né, que reduza esse impacto lá no aterro? Porque esse impacto que está lá no aterro é por descarte incorreto, principalmente cidadão comum. A gente não está falando de empresa, porque a empresa muitas vezes ela é obrigada a descartar e comprovar que ela descartou. Exatamente. Agora, o ser humano da casa... Não, eu moro numa rua, que é uma rua sem saída, e a minha casa é a penúltima. Mas somos, assim, 8 casas. Só eu que separo o resíduo reciclável. E não adianta eu conversar com o vizinho, porque ele fala que isso não é problema dele. Como que eu vou fazer com que seja problema dele? Isso são coisas que a gente está discutindo no Eu acho que a partir do momento que der uma chuva forte, a água começar a adentrar dentro da casa dele, ele vai ficar tipo... Mas daí ele vai culpar os outros. Ele vai culpar os outros. Não só, né, temos questões da educação ambiental, mas também o programa de coleta seletiva, ele precisa ser estruturado, né? Melhorado. Há falhas aí, ou potenciais a ser explorados, né, Jones? Sim. Muitas coisas ligadas, não é só né? Não é só a gente definir. A gente vê isso em Santa Terezinha, por exemplo, que está aqui do nosso lado e funciona muito melhor que a gente. E aí todo mundo fala, programa, né? Ótimo programa. Mas Santa Terezinha é pequena, é fácil de controlar. Não, gente, você consegue controlar. Do mesmo jeito que você controla uma cidade pequenininha, você controla uma grande. É uma questão de você organização. fazer a gestão melhor. Entendeu? E você, então assim, calma. A gente vai chegar lá. A gente está trabalhando para isso. E o NUCAF serve para isso também. A gente está aqui para, igual o Jones falou, para atender legislação e fazer a parte empresarial funcionar sem ser autuada. Ok, isso é o serviço que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Mas, paralelamente, a gente também tem que brigar para que a gente seja coerente com a nossa própria profissão, né? Porque senão não adianta muita coisa. Jones, projetos futuros do NUCAF, né? Tem esse trabalho aí de fôlego, né? Ele é hoje invisível para a sociedade, né? Porque está num processo de elaboração, mas muito importante e deve exigir muito tecnicamente de vocês. E ações futuras do núcleo, o que vocês estão programando? Já deu para sentar o que vai ser 2026? O que vocês têm no radar? Nós tivemos já contato do próprio órgão público, né? Para a gente fazer uma parceria e um próximo evento, né? Um evento aí voltado à gestão ambiental, né? A gente está ainda moldando isso, a gente vai conversar ainda internamente para ver qual vai ser o foco, tipo de empresa, né, de público que vai ser feito esse evento. Mas agora, esse ano principalmente, né, esses GT, esses conselhos que a gente está participando, ainda, eles vão continuar ainda no ano que vem, né? Mas aí para a gente, agora vem foi o alinhamento, foi agora a ação de participação dos GTs, né? Então a casa está mais organizada, né? E agora, para o ano que vem, a gente sentar mais tranquilo e desenvolver, né, um evento aí junto com a CIF para a gente trazer profissionais, trazer o órgão público com palestras, com treinamentos, né, com informações para toda a sociedade. Isso a gente vai estar divulgando nos próximos meses aí. Essa porta que a gente abriu, só um minutinho que a gente abriu o ano passado com esse workshop que a gente fez,
o próprio poder público falou, opa, Veio. abrir espaço. Isso, Aí exatamente. a vigilância sanitária já quer fazer. Vamos Legal. elaborar um com a gente? Uhum. Vamos, porque tem um resíduo de saúde, né, que tem que ser descartado. O planejamento. Então, assim, as secretarias agora, eles estão buscando a gente. Podemos agendar alguma coisa pra gente falar, que a gente também tem uma dor? Vamos falar. Então, só que esse ano a gente focou muito na execução. Fundamental Ação. esse diálogo, Isso, né? mas Que o ano que continue vem assim. Agora, novidade. me atrevo a dizer que vocês vão ter um trabalho gigantesco ano que vem. Talvez comece ano que vem e siga, né? Que é a revisão do plano diretor. Exatamente. Certamente vocês estarão... Nós Já tá no fazemos radar. parte aí do Concidade, né? E lá tem as discussões, né? Da apresentação do plano diretor e a gente está também ali dando nossos pitacos aí, né? Né? O não a gente já tem, né? Assim, E aí, mas é, atrás do sim. Tá bem E a alinhado gente lá. espera que outros consultores ambientais se unam a vocês para que vocês ganhem mais força ainda e para que esse trabalho seja mais desenvolvido, né, com maestria, para que vocês consigam continuar ajudando o poder público, porque é uma questão realmente bem importante, bem... Emília, vamos aproveitar um momento e perguntar para eles, já que falaram em dores e deram essa deixa para a gente, e os demais núcleos do empreendedorismo aqui da CIF, como é que eles podem conversar com vocês, também procurar esse diálogo? Talvez eles tenham demandas aí muito específicas nessa área. Vocês estão abertos a esse diálogo, a conversar também com esses núcleos co-irmãos? Claro, com certeza. Isso eu acho que até faz parte do fortalecimento, né, do empreendedorismo e dos núcleos em si, né? Então, assim, o nosso núcleo está aberto, né, para aqueles núcleos que verem a necessidade, né, de apresentar para os seus nucleados ali essa parte ambiental, a importância, o que tem que ser feito para cada tipo de atividade, de empresa. Nós estamos abertos para conhecer, para apresentar, para dar uma palestra, né? Então, nós temos a Lívia que já participou, né, Lívia, de uma palestra num outro núcleo. Que Esse ano eu dei uma palestra no NAU a respeito só de resíduo da construção civil. O NAU, que é um núcleo de arquitetos, que é um núcleo de interesse direto no nosso, porque os arquitetos nos procuram para fazer relatório de gerenciamento de resíduos da construção civil para atender as obras que eles estão finalizando, porque o habite do cliente dele depende de um projeto que é nosso. É condicionado então, diretamente. diariamente então, nós estamos em contato. É um grupo que é casado com o nosso. Então, assim, eu fui lá para falar com eles. E foi de grande surpresa ficar sabendo lá nessa palestra, que durou quase 2 horas, a gente teve até momento de intervalo, porque é um assunto muito, né, pesado, você acaba sendo bem... assim, você fica cansado de falar. Intenso, né? Bem intenso. E aí, eu fiquei bem surpresa de saber que a maioria deles não sabia dessa questão da separação. Que o resíduo da construção civil, você contrata uma caçamba. E ali, o seu funcionário da obra coloca tudo dentro da caçamba. Gente, não pode. A caçamba, ela vai para o aterro de inertes e a única coisa que pode estar descartado nela é resíduo inerte. Mas aí o pessoal coloca tudo ali dentro. É resto de poda, é reciclável, é lata de tinta... um pedaço da mãe, sei lá, já vai jogando tudo ali dentro, Meu entendeu? Deus, aí a gente vê o quão importante que é o trabalho de vocês, porque eu não tinha conhecimento. Fechamos, Emily. Fechamos então, Mas gente. vocês querem falar? O Nucaf, gente, a gente tem um Instagram, que é o nosso meio mais fácil, digamos, de chegar até a gente, mandar lá uma mensagem no nosso direct, falar... quero participar, né? Deixar um contato para a gente responder. Conhecer mais sobre as atividades, participar de né? alguma reunião nossa, porque sim, a gente precisa de braços, tá? E Agora, ali braços que queiram trabalhar, né? Que queiram correr atrás. Não é só ficar lá falando, o status, eu sou do Nucaf. Tá, mas você tem que trabalhar. O voluntariado não é só nosso, não, né? A gente precisa de todo mundo. Tem que vestir a camisa, né? Realmente, e participar. Isso aí. É Feito o isso convite. aí, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do que é o Nucaf, o Núcleo de Consultores Ambientais aqui da CIF, como é a atuação deles, né? Um núcleo muito importante que vem realmente para trazer soluções, né, para as empresas, para a sociedade em geral, né, que na verdade começa, que nem vocês falaram, dentro de casa, e a gente precisa estar mudando a nossa mentalidade com relação à questão ambiental. E foi isso, esse foi mais um episódio do podcast da CIF, né, trazendo todas as novidades e informações do Nucaf, e eu queria muito agradecer a presença de você,
Jones e de você, Lívia. E se vocês quiserem deixar algum recadinho pro pessoal, fiquem à vontade. A gente agradece muito o convite, né? Foi muito importante pra gente ter vindo aqui, porque a gente realmente não tem tempo de divulgar nada que a gente está fazendo. A gente não tem isso no nosso radar, porque falta pessoal também, né? Tem gente que fala, fica você com o marketing. Não, fica você. Não, fica você. E ninguém fica, porque a gente não tem esse tempo mesmo. Então, é importante pra gente, mas assim, o recado que eu deixo pra vocês é essa questão de foca no seu básico, foca no mínimo. O mínimo, que é a separação de resíduo, ele vira hábito. Tem gente que acha que é super complicado. Gente, é fácil. Você começa, se habitua, você não consegue mais parar porque vira hábito. E eu sou uma pessoa de hábitos, né? Não sei se é pela idade, mas enfim. Eu acho que assim, voltem o olhar primeiro para isso. Depois a gente conversa sobre os outros assuntos. Quero agradecer a oportunidade, tá? Muito bom estar aqui trazendo informações, né? Discutindo, sempre trazendo o melhor aí para o empreendedorismo, né? E a gente se vê numa próxima aí, tá? Muito obrigado. Obrigada, e eu também quero agradecer a presença do meu companheiro Paulo, que esteve aqui comigo hoje, conduzindo o podcast, e agradecer você aí de casa. Até a próxima. Tchau, tchau. Fechou?